Aleluia. Podem se assentar. Glória a Deus. Eu vou chamar aqui a pastora que vai trazer a palavra de hoje. Glória a Deus por isso. Deus abençoe, tá? Boa noite, igreja querida. Vamos orar. Abaixa sua cabeça. Santo Deus, nós estamos prosseguindo aqui com o nosso cultuar, com a nossa liturgia, Pai, dessa adoração maravilhosa a Ti. E é chegada a hora, meu Deus, de deixarmos a Tua verdade fluir. É chegada a hora, Pai, de deixarmos a Sua palavra falar, ensinar, exortar. Faça isso agora, Abba. Em nome de Jesus, eu me humilho diante dos meus irmãos. Eu declaro que eu não sou nada e eu não tenho nada de mim que pudesse acrescentá-los, Pai. E que apesar de mim aqui nessa noite, o Senhor flua desse altar. A sua vontade, o seu querer e as suas maravilhas, porque o Senhor é altíssimo, imaculado e poderoso. Entronizado nas alturas eternamente está o Senhor dessa casa. E diante dele nós nos curvamos. Eu ainda repreendo em nome de Jesus Cristo qualquer tentativa de Satanás de assaltar, de roubar a nossa atenção e a ministração do Espírito de Deus em nós. O governo desse culto e desse lugar pertence ao Senhor Jesus. Nós colocamos agora a nossa mente cativa nele e nos abrimos para a sua palavra, Senhor. Nós oramos isso em nome do teu santo Filho Jesus, amém. Meus amados, vim fazer comigo um exercício. Esse exercício é muito importante, porque se você não fizer ele bem feito, talvez você vá perder da palavra. Presta atenção, concentra aqui, traz a sua mente diante do seu Senhor e se dedica, amém? Eu quero que você pense consigo mesmo qual é o maior e o principal combate, o maior e o principal inimigo, o maior e a principal fraqueza sua hoje, agosto de 2026. Qual é a sua principal batalha? Veja bem, alguns de vocês aqui podem ter uma batalha assustadora como um gigante filisteu, tão clara e que todos podem ver, e essa batalha realmente é grande demais. Talvez para você tenha sido fácil pensar, em um segundo você já me respondeu. Ou talvez não. Talvez você tenha vivido um momento de calmaria, de abundância. Talvez você tenha vivido um momento de paz e prosperidade. Só que esse exercício é para você também, porque a começar por mim, todos nós temos uma fraqueza, um inimigo. Nós temos um lugar que nos desarma, que nos faz sentir que nem crente não somos, que nos faz duvidar do caminho que temos corrido. Até o melhor crente tem um lugar de fraqueza. Pensa que lugar é esse? Pensa que lugar é esse? Não existe inimigo bobo demais. Se o Espírito Santo acabou de te soprar uma coisa tão simples, assuma e confesse isso no seu coração. Se o Senhor acabou de te lembrar algo realmente expressivo e importante, assuma
isso no seu coração diante do seu Pai. Todos nós já temos uma resposta? Amém? Isso que você pensou, esse exercício que você se dedicou para fazer, isso que te veio na mente, não importa se foi um gigante filisteu ou se foi um hábito discreto, mas constante e que vai contra o desejo do Senhor, não importa o que foi, isso aí, queridos, que você pensou, esse inimigo, essa fraqueza da sua alma hoje, é a terra do inimigo. É a terra do inimigo. Fala isso baixinho para você. Essa é a terra do meu inimigo. Esse é o terreno do meu opositor. É aqui nesse lugar que eu estou em perigo. É a terra do meu inimigo. Emivaldo, você coloca a imagem para nós, por favor. Rony, diminui um pouquinho, amigo. Você começou essa pregação com a mente colocada naquele terreno perigoso. Aquele lugar que o Espírito Santo já te avisou 1, 2, 3, 4 e muitas vezes que isso não é bom para você. Talvez aquele lugar, aquele terreno, aquela terra que você não devia pisar, mas num momento de fraqueza ou de tristeza, onde você se permite tropeçar, é lá que você está. Existe sim, a começar por mim, existe sim, na vida do crente que você mais admira, uma terra do inimigo. Um lugar que fica ali para nos assombrar, para nos tropeçar, para lembrar que se não vigiarmos, nós vamos estar dessa maneira aí, que esse homem está. Desolado, num campo onde não há esperança, onde tudo ao redor está destruído, sujo, desordenado. Pastora, que exagero! Você está pregando hoje para bons irmãos? Você está pregando hoje para boas famílias? Para pessoas sinceras? Oh, amigos, basta um sopro, basta um dia mau, basta um momento, uma temporada em que nós não vigiamos, não oramos, nós não jejuamos, para você entrar nesse lugar. E isso vale para mim. Não pense nós que estamos longe desse cenário, não estamos. O inimigo está à espreita e ele quer te arrastar para a terra do inimigo. Esse lugar que veio na sua mente, esse lugar que você não gosta, que você rejeita, que corre atrás de você, mas que você sabe que isso não é de Deus, a terra do inimigo que você lembrou, ela quer te tragar. Não se engane não. A minha terra do meu inimigo anda ao derredor para me puxar para lá e para me envergonhar e para me destruir. Mas olha bem, tem alguém ali que segura o seu ombro hoje. O nosso Santo Senhor, Ele não te rejeita na terra do inimigo. E o Senhor trouxe para você essa noite uma palavra de arrependimento. E para mim também. Obrigada, Rony. Abre comigo, queridos, em Levítico capítulo 26. Emivaldo, nós estamos na Nova Versão Internacional? Tem como? Levítico 26. Parabéns você que tem a sua Bíblia de papel. Não abram mão da Bíblia de papel, amém? Enquanto você abre Levítico 26, eu quero te contextualizar, queridos. A nossa palavra hoje vai ficar somente nesse capítulo. Nós não vamos passear muito. Abre aí, fique aí. Mas
mas eu quero te situar na história. Levítico 26, Moisés já tirou o povo de Deus do Egito. Esse povo já mora agora livres, porém no deserto, naquele momento de transição que vocês conhecem até a terra prometida. Já tem tabernáculo, já foi feito, já tem um lugar de adoração, já tem a pedra dos 10 mandamentos, já existe um relacionamento do povo com Deus. Não só eles já viram maravilhas, como eles já estão há algum tempo andando com o Senhor deles, amém? É nesse lugar que estamos na história. Ainda não entramos na terra prometida, mas também não somos completos desconhecidos do Senhor, porque já caminhamos com Ele até certo ponto. Então chega Levítico 26 e a gente vai ver Moisés no Monte Sinai. Essa situação que nós vamos ver hoje aconteceu aos pés do Monte Sinai. Moisés, ele está falando aí nesse texto, ensinando sobre como se relacionar com o Senhor. Quem de nós não gostaria de uma aula dessa, uma pregação dessa? Um homem de Deus, um homem cheio de temor, que ensina para nós: olha, o relacionamento é assim, olha, o seu Senhor é assim, o que Ele espera de você é isso. É o que está acontecendo aqui, amém? E é uma aula muito boa, porque Moisés, ele vai passar a metade da aula falando das maravilhas, das bênçãos e da abundância que o Pai tem para o seu povo. E que aula boa de se ouvir! Sabe aquela melhor aula da escola ou da faculdade? Vamos ver um pouquinho? Vamos começar no versículo 3, tudo bem? Será que alguma coisa vai acontecer no meio dessa aula e o assunto vai mudar? Eu já quero avisar que em determinado momento desse ensino de hoje, lá no pé do Monte Sinai, para mim e para você, a história vai mudar. Mas vamos aproveitar enquanto a aula tá boa? Enquanto o professor tá de bom humor? Vamos ver o que é isso aqui? Vamos começar no versículo 3, então. Se vocês seguirem os meus decretos, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, então eu tenho que seguir, obedecer e colocar em prática. É o que nós já estamos fazendo, queridos. Senão não estaríamos aqui. Em proporções maiores ou menores, estamos todos obedecendo, seguindo e colocando em prática. Se vocês viverem assim, olha que maravilha. Eu mandarei a vocês chuva na estação certa, e a terra dará a sua colheita, e as árvores do campo darão o seu fruto. A debulha prosseguirá até a colheita das uvas, e a colheita das uvas prosseguirá até a época da plantação. E vocês comerão até ficarem satisfeitos e viverão em segurança em sua terra. Versículo 6. Estabelecerei paz na terra, e vocês se deitarão e ninguém os amedrontará. Que coisa linda! Farei desaparecer da terra os animais selvagens, e a espada não passará pela sua terra. Vocês perseguirão os seus inimigos, e estes cairão a espada diante de vocês. 5 de vocês perseguirão 100, e 100 de vocês perseguirão 10.000, e os seus inimigos cairão a espada diante de vocês. Aleluia! Versículo 9. Eu me voltarei para vocês e os farei prolíferos e os multiplicarei, e guardarei a minha aliança com vocês. Vocês ainda estarão comendo a colheita armazenada no ano anterior, quando terão que se livrar dela para dar espaço para nova colheita. Estabelecerei a
minha habitação entre vocês e não os rejeitarei. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão meu povo. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que tirou vocês da terra do Egito, para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Oh, que aula boa demais, Moisés! Que assunto bom de se conversar, isso é muito bom de ler. Sabe quando essa aula cai muito bem? Quando nós estamos de pé. Esse trecho de Levítico 26, do 3 até o 13, é muito bom de se ler quando nós estamos bem. Quando nós estamos fazendo o quê? Praticando, obedecendo, seguindo. É uma delícia ler isso daí, porque eu me enxergo lá. Tenho andado com o Senhor na fidelidade e no temor. Olha o que Ele tem para mim. Amém? Mas sabe, todo professor precisa ensinar a parte chata da matéria, todo pastor precisa pregar arrependimento. E chega num momento que Moisés, lá nos pés do Monte Sinai, ele precisa dar sequência na mensagem de Deus. Ele precisa começar a falar agora de como seria caso a gente não se comportasse em obediência, em prática da fé. Nós vamos ler isso agora. Pastor, o que nós vamos ler agora está muito longe de mim? Porque eu sou crente de verdade. É para eu pegar a enxada e puxar para mim? Ou é para eu ir com a pá e jogar no outro? É para eu pregar para alguém? Porque eu sou crente mesmo, pastora. Misericórdia. Eu conheço a esmagadora maioria de vocês aqui bem de perto. E eu dou glória a Deus pela vida de vocês. Eu sei que vocês não andam brincando com as coisas do Senhor. Mas vocês sabem também, queridos, inclusive a mim. Ai de nós. Ai de nós amanhã. O que vamos ler agora não está muito longe de nós, não, infelizmente. Só estaremos livres do terror que vamos ler agora lá na nossa cidade natal. Enquanto estivermos aqui peregrinando, aquele terreno ali está logo na esquina. E sabe, queridos, eu subo aqui para que eu possa ver o rostinho de vocês melhor, mas na verdade eu poderia estar lá na última fila. Esse lugar está ali logo na esquina para mim também. E eu sei bem o nível de consagração e temor que eu vivo no Senhor. Posso seguir? Versículo 14. Mas, se vocês não me ouvirem e não puserem em prática todos esses mandamentos, e desprezarem os meus decretos, rejeitarem as minhas ordenanças, deixarem de pôr em prática todos os meus mandamentos e forem infiéis à minha aliança, então assim os tratarei. Eu trarei sobre vocês pavor repentino, doenças e febre que tirarão a sua visão e definharão a sua vida. Vocês semearão inutilmente, porque os seus inimigos comerão as suas sementes. O meu rosto estará contra vocês e vocês serão derrotados pelos inimigos. Os seus adversários os dominarão e vocês fugirão mesmo quando ninguém estiver perseguindo. Olha, você já viveu um dia assim? Porque eu já. Sabe o que traz exatamente essa sensação? Um pecado. Você nunca teve um dia que você se viu imundo no pecado? Ou de rebeldia, ou de adultério, ou de mentira, ou de roubo? Toda aquela enxurrada da nossa corrupção, da minha corrupção, da sua.
você viu, você estava emaranhado naquela imundície. É esse lugar aqui. Foi uma ira que terminou mal, foi uma discórdia, uma discussão, um orgulho que terminou mal, coisas da vida, coisas da carne. Mas sabe, apesar dessa palavra ser uma palavra de arrependimento, e apesar de que de repente a aula ficou tão pesada, vocês precisam continuar a ler. Sabe por quê? No versículo 18, ele que é um bom pai, ele vai dizer assim: e se depois disso tudo vocês não me ouvirem? Se você não reparou, volta lá no 14 e vê como o Senhor começa a falar. Ele começa assim: mas se vocês não me ouvirem. Aí ele conta como vai ser o juízo. Ele faz uma pausa no 18 e reforça: e se vocês não me ouvirem? Vamos continuar? Se depois disso tudo, no versículo 18, vocês não me ouvirem, eu os castigarei 7 vezes mais pelos seus pecados, eu quebrarei o seu orgulho rebelde e farei que o céu sobre vocês fique como ferro e a terra de vocês fique como bronze. A força de vocês será gasta em vão, porque a terra não dará sua colheita, nem as árvores da terra darão seu fruto. Versículo 21, se vocês se continuarem se opondo a mim, se engana aquele que acha que a segunda metade do versículo 26 é sobre juízo, sobre castigo, sobre um Deus irado. Eu não vejo isso aqui. Eu vejo um pai, eu vejo uma boa mãe, desesperada: filho, eu prefiro te ver sofrer as consequências dos seus pecados. Eu prefiro ferir o seu coração, meu filho, para que você se arrependa. Se vocês não me ouvirem, e aí de novo, se vocês não me ouvirem, e aí de novo, mas se ainda assim não me ouvirem, o que é isso? É um clamor de um pai. É o clamor de um pai. Mas ei, mesmo nesse dia você ainda pode me ouvir. Mas ei, mesmo naquele lugar você pode me ouvir. Ei, mesmo com esse escorregão, mesmo com aquele dia terrível e abominável que você caiu, se você me ouvir, tá claro aqui. Esse juízo, que nada mais é do que as consequências do meu pecado e do seu, ele pode ser quebrado e encerrado se apenas ouvirmos o santo e justo Senhor. Porque ao ouvir a Ele, naquele lugar medonho e terrível, no meu terreno do inimigo, no seu terreno do inimigo, de novo eu me tô aqui, de novo eu vim parar nesse mesmo lugar, de novo eu tropecei, ele não pode me aceitar de novo. Mas se você me ouvir, isso é tão bonito. O Senhor não consegue contar 2 ou 3 consequências do nosso pecado sem nos lembrar. Se ainda assim você não me ouvir, filha, Ele prefere te ver chorar do que te perder. Ele prefere permitir que você pise lá no terreno do inimigo para que você se lembre que você deve vir para Ele com as suas próprias pernas, porque você o deseja. Versículo 21.
se continuarem se opondo a mim, recusarem a ouvir-me, eu os castigarei 7 vezes mais conforme os seus pecados. Mandarei contra vocês animais selvagens que matarão seus filhos. Acabarei com seus rebanhos, reduzirei a vocês a tão poucos. Com o seu caminho ficarão desertos. 23. Se apesar disso vocês não aceitarem a minha disciplina, mas continuarem a opor-se a mim, eu mesmo me oporei a vocês e o castigarei 7 vezes mais, mas por causa dos seus pecados. Débora, mas isso é um Deus irado, mas isso é maldade, um Senhor Todo-Poderoso pedir que tamanho mal me alcance? Um Senhor que é um bom Deus, é um bom Pai, permitir que de novo eu caia lá no terreno do inimigo? Sabe, queridos, o Senhor, Ele tem um amor perfeito, que não é um amor do tipo psicopata, que vai te amarrar na cadeira da igreja até Jesus voltar. Ele te ama tanto que Ele deixa você ir. Que tipo de amor é esse que tranca as portas e te obriga a ficar? Não é assim. No céu não haverá ninguém obrigado, ninguém que foi arrastado à força. Pelo contrário, voluntários, perseverantes estarão lá. Mas esse juízo é muito pesado, meus amigos. Pesado é o inferno. Se necessário for, o Senhor vai assistir você se rastejando no terreno do inimigo, para que você aprenda enquanto é tempo, para que você acabe de tratar todo o último resquício de dúvida se essa coisa de igreja vale a pena ou não vale. Ele prefere ver um filho e uma filha lá de novo, porque isso não é tão pesado. A ira eterna sim é pesada. Dar uma chinelada no filho não é tão pesado quanto ver o filho ser preso. Vamos ver o 27? Se apesar disso tudo, esse pai tem esperança ou não tem? Ele já nos chamou no 14, Ele nos chamou no 18, Ele nos chamou no 21, Ele nos chamou no 23, agora de novo no 27. Se apesar disso tudo, vocês ainda não me ouvirem, mas continuarem a opor-se a mim, então com furor me oporei a vocês, e eu mesmo os castigarei 7 vezes mais por causa dos seus pecados. Mas se Ele me ama e se o meu amor por Ele deve ser voluntário, então por que Ele se opõe a mim se eu não quero andar com Ele? Ora, porque fora dele não existe nada. Virar as costas para Deus já é automaticamente estar oposto a Ele, porque aqui não existe nada a não ser morte, vazio, fim das coisas. Entenda isso. Se eu não estou com Ele, para Ele, curvada nele, o meu plano B é nada. Como Ele poderia me acompanhar para cá? Isso não existe. Ele é luz, Ele é exaltado, Ele é glorioso. Ou é Ele, ou é nada. O nosso Deus não é vingativo, é porque simplesmente, realmente, Ele sendo o Criador de todas as coisas, fora do Criador é nada, é fim eterno. Ele é tão bom. Obrigada, Jesus. Esse pedaço da aula de Moisés, esse pedaço dos ensinos de Moisés dói o peito daquele a quem o inimigo tem vencido, mas é necessário. E Mivaldo, põe
aquela imagem para a gente refletir de novo um pouquinho. Eu desejo andar em vigilância, em temor, em consagração, porque Satanás, furioso e sagaz e forte, ele tenta me arrastar para esse lugar, como eu falei para vocês. E se eu vacilo, e se eu brinco com as coisas do meu Senhor, eu estou automaticamente nesse lugar de juízo, de consequências do pecado. Automaticamente eu e você, igreja querida. Esse não é o tipo de pregação apenas para os perdidos lá na rua, é para mim e para você, a santa igreja gloriosa do Senhor Jesus. Ela será tomada para Cristo somente por meio de vigilância e arrependimento. Você está pronto? Ou você aceita morar vizinho desse lugar? Se o Senhor Jesus me levar amanhã, eu estou pronta? Ou eu aceito passar nessa esquina aí, na frente desse lugar? Queridos, depois que o Senhor, ali no pé do Monte Sinai, Ele passa essa mensagem linda de que há abundância e fartura, não esquece do início da aula, porque ela começou muito boa. Tanta maravilha. Gente, eu vou ter que jogar provisão fora, porque não está cabendo mais. Já chegou provisão nova e eu nem acabei de consumir a velha. Os meus filhos benditos e eu bendita, e o Senhor é para mim, e não há espada e não há preocupação. É a vida do justo, uma caminhada cheia de bênção do Senhor. Moisés ensina isso para nós, e depois ele deixa claro que o pecado traz consequências, e essas consequências são terríveis. Mas aí vem o fim da aula, vem a parte de aplicação pessoal, vem a parte da tarefa. Vamos fazer a tarefa. Exercício, então. Esse exercício, essa tarefa de me apegar naquela descrição ali do início, a vida do justo, a vida daquele que anda cheio de temor, esse exercício que vai me fazer enraizar aqui e não abrir mão e permanecer firme até o meu Senhor Jesus voltar. Esse exercício que vai me livrar de criar raízes no terreno do inimigo, que são diferentes. O meu inimigo é um, o de vocês é outro, e o de vocês é outro. Esse exercício que me mantém no caminho estreito, mirando na portinha apertada e estreita, está aqui no versículo do 40 ao 45, mais claro e impossível, mais fácil, mais beabá impossível. E foi esse exercício que deu título para a nossa palavra hoje. Ele não te rejeita na terra do inimigo. Isso não é uma frase de impacto, isso foi o próprio Senhor que falou. Ei, Bola de Neve Rio Verde, se algum ali das minhas ovelhas que eu amo escutou essa palavra e viu que está muito mais flertando com o terreno do inimigo, semana sim, semana não, eu me encontro lá, e de novo, e talvez hoje até. Ei, eu não te rejeito aí, eu não te rejeito hoje. A noiva de Cristo, ela será glorificada. Ela é santa, verdadeira, com vestes brancas, mas ela será glorificada. O que isso quer dizer? Que se tem uma mancha na veste da noiva, o Senhor resgata. Se o ornamento está um pouco torto, assim, quebrado, o Senhor ressignifica. Ele redime, porque Ele sabe que viremos a ser perfeitos. Ele não te rejeita na terra do inimigo.
Ele está lá. A mão dele está no seu ombro. Nesse dia, queridos, e de coração, eu espero que a gente não pise nesse lugar mais. Eu espero que no jejum, na oração e na consagração, a gente ande sempre no caminho do Senhor. Mas se um dia eu estiver ali e você sequer tiver coragem de olhar no rosto do seu Senhor, ou quem sabe você conhece alguém que está nesse dia hoje, nesse dia em que tudo parecer longe demais, reincidente demais para que o Senhor te perdoe, você vai lembrar de Levítico 26. Espera, Ele não me rejeita. E não foi a pastora que falou isso estava escrito. Vamos ver. Mas, versículo 40. Esse mas vem logo depois dessa sequência de juízos e de consequências de pecado que o Senhor descreveu. E ele vai dizer, mas, poxa, mas não é para coisa contrária? Aí o aluno já dá até uma animada, né? Depois de tanta consciência do terror do pecado que me circula, da fúria e da fome do inimigo contra mim, o professor fala, mas, acho que vai mudar. Se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, meus amores, confessar pecado de antepassados é você abrir mão de uma herança de repetições pecaminosas, de comportamentos malignos, tá bom? É isso que quer dizer. Pastor, eu venho de uma família que é destruída por adultério há gerações, ou por droga, por alcoolismo. Arrepender por antepassados é você tomar essa postura de romper e de redimir uma história repetitiva na vida, tá bom? É resumidamente isso. Versículo 41, que me levaram a opor-me a eles e a enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaque e da minha aliança com Abraão, e também me lembrarei da terra que por eles será abandonada e desfrutará os seus sábados enquanto permanecer desolada. Receberão o castigo pelos seus pecados, porque desprezaram as minhas ordenanças e rejeitaram os meus decretos. E apesar disso, quando estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei. Achou isso daí? Versículo 44. Apesar de você, apesar da sua rebeldia, da sua falta de fé, do seu comodismo, da sua frieza, apesar da sua falta de conhecimento da minha palavra, apesar dos seus passeios ali naquele terreno, das suas brincadeiras achando que você já é forte, apesar da sua falta de vigilância, quando vocês estiverem na terra do inimigo, não os desprezarei, nem os rejeitarei para destruí-los totalmente, quebrando a minha aliança com eles, pois eu sou o Senhor, o Deus deles, mas por amor deles, eu me lembrarei da aliança com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito, à vista das nações, para ser o Deus deles. Sabe por quê? Que apesar dessa terra do inimigo que me maltrata e que eu luto na batalha da carne contra o espírito, isso não sai de mim, e eu jejuo e eu luto, queridos, toda sorte de pecado da carne é o que eu estou falando aqui. Toda sorte de pecado. Sabe por quê? Que Ele vai te tirar desse lugar? Por quê? Que Ele não te rejeita nesse lugar? E isso aqui não é um vale, não é um cartão
de crédito, então para você ir lá a hora que você quiser. Vocês sabem que não é isso que eu estou falando, porque a graça não é assim que funciona, tá bom? Paulo já ensinou isso. É porque eu quero derrubar a mentira de Satanás de que você é reprovado, tá bem? Você não é reprovado, porque o Senhor te conhece muito bem. Ele vai te buscar de novo na terra do inimigo, e eu quero que você lembre disso até o último dia da sua vida. Porque quando ele te buscou, você não estava muito melhor do que isso. Eu entreguei a minha vida para Jesus com 13 anos. Eu estava no fundo do poço, da lama, do pecado. Com 13 anos, eu estava ali, ó. Então, se amanhã eu, que entreguei a minha vida, a minha juventude, eu entreguei tudo para o meu Senhor e não voltei atrás. Se eu cair ali, Satanás vem no meu ouvido. Hipócrita, falsa, não é crente nada, suja. Mas eu estava no culto do dia 16 de agosto de 2026. Aleluia! Eu aprendi do meu Senhor que Ele não vai me rejeitar na terra do meu inimigo. E o que Ele quer de mim? A atividade está aqui, Beabá. Infantil 1, vamos ver como é que é? Primeiro ano. Versículo 40. Se confessarem os seus pecados e os pecados dos seus antepassados, confessa a sua infidelidade, humilha o seu coração obstinado. Eu não vou desprezar você. Eu te permiti entrar nessa terra, mas não é o fim. Eu te permiti entrar lá já esperando o dia que você ia voltar para mim. Lembra? E se você me ouvir logo aí, e se você me ouvir, e amanhã, e se você me ouvir, e se me ouvir, não acredita mais nessa mentira. Quem descarta você, quem rejeita você é o mundo. Pai não faz isso. O Pai perfeito de amor, que te viu antes ainda do ventre da sua mãe, nunca te rejeitou. Aleluia. Eu quero te convidar agora, nós já encerramos a nossa palavra. Eu quero te convidar para que você mude um pouquinho a sua postura e que você faça algo. Porque você vai receber um comando hoje. Oi, Mateus, Deus abençoe você. Você vai receber um comando nessa noite, um convite. E eu quero que você se prepare de alguma forma. Você pode se ajoelhar, mas se a sua artrite não estiver permitindo, você pode tirar o seu sapato. Você pode ficar de pé, curvar a sua cabeça. Só faça algo diferente, amém? Já pode fechar a sua Bíblia, libera as suas mãos. Eu vou repetir esse comando, que nada mais é do que a tarefa de casa que nós aprendemos hoje. Você tem parte com o teu Senhor. Ele é grande e poderoso, Ele não brinca de mudar de ideia. A palavra dele fala que nem nada arrebatará você da mão dele. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quando Ele te chamou foi para sempre, e não vai ser você que vai correr da presença dele. Você tem uma aliança, e essa aliança, ela é garantida, ela é renovada no seu arrependimento. Satanás não é o seu Senhor e nunca será. Nunca será. Você está nessa posição agora que você se colocou, porque você vai receber o seguinte comando: confesse o seu pecado ao Senhor. Confesse a terra do inimigo que está dentro de você.
Você sinceramente tenta se desvencilhar, de maneira verdadeira você tenta vencer, mas a nossa carne luta contra os nossos propósitos eternos, e isso a qualquer momento pode te colocar em perigo, pode te colocar em risco, e hoje o seu Senhor não te deixa ir embora sem atacar e vencer sobre o inimigo, porque Ele é contigo. Em você não há força, mas é a luz dele em ti que te tira desse lugar, cada vez mais para longe, cada vez mais definitivamente, cada vez você está mais distante. Basta você reconhecer e se arrepender. Faça isso. O primeiro comando foi dado. Repete no seu íntimo: Senhor, eu me arrependo. Sim, de novo eu me arrependo. Diga isso, mesmo que você ainda não tenha encontrado esse sentimento genuíno, mesmo que você ainda se sinta perdido ou em dúvida, repita isso. Dê um passo de fé. Senhor, eu me arrependo por aquela terra, daquele inimigo que o Senhor conhece bem. Eu reconheço que esse lugar está escondido. Eu reconheço que eu ando disfarçando isso. Eu reconheço e eu me arrependo. Que esse primeiro comando seja obedecido, a começar por mim. Nos arrependemos e confessamos os nossos pecados. O segundo e último comando: se lembre da sua aliança com o Senhor. Você não tem aliança com pecado nenhum, você não tem aliança com o seu passado, você não tem aliança com tropeço, você não tem aliança com qualquer fama que fizeram de você, você não tem aliança com o que a sua família pensa, com o que um inimigo pensa. A sua aliança está no seu Senhor. Refaça agora, segure na mão do seu Senhor. Meu Deus, eu me arrependo e eu renovo a minha aliança. Ai de mim, Senhor. Eu me arrependo daquilo e de novo. E não importa quantas vezes eu repeti essa oração, eu não me conformo e eu vou cuidar da minha aliança. Eu cuido da minha aliança com Ele. Ele me amou na terra do inimigo e Ele me puxou para fora. E eu não abro mão desse lugar. Nada vai me convencer de que eu sou perdido demais, ou que eu repeti muitas vezes, que o braço do Senhor ficou curto para mim. Eu sei bem quem é o meu Senhor. Superabunda a graça sobre mim, Senhor. Não nos conformamos com o pecado, porque sabemos que a sua graça capacita. Quanto mais graça, mais capazes estamos de não pecar. Mas também não hesitaremos, Pai, de aceitar esse perdão de novo e essa aliança de novo. Meu irmão e minha irmã, você acabou de fazer 2 exercícios importantes: arrependimento e declaração da aliança eterna que você tem com Ele. Não importa quantas vezes, não importa, Ele sonda o seu coração, e não importa também o tamanho dessa terra. Se é uma mania que te incomoda, uma mania que o Senhor já te exortou, um pequeno hábito, algo que não combina mais com o lugar que o Senhor te trouxe, ou seja, realmente um pecado destruidor e avassalador, o braço de Deus nunca será curto. Ele te alcança. Apenas não se conforme, não se conforme, não se conforme.
pedindo para que o Senhor visite com sua glória essa casa. Sonda o coração e a mente da sua igreja. O que cada um confessou, o escondido e o segredo da alma, que eu confessei, que o meu irmão e a minha irmã confessaram. Toca, Senhor, fecha esse terreno do inimigo em nós. Queima, Senhor, com a sua glória. Purifica-nos de novo, Senhor, e seremos alvos até que o nosso Senhor venha. Os diáconos já podem se posicionar. Nós vamos servir a ceia, mas antes disso, eu quero pedir que você fique de pé. E eu vou te convidar para você fazer uma oração comigo. Dessa vez, nós não vamos convidar quem deseja se arrepender. Queridos, eu precisei chorar e me arrepender da terra do meu inimigo que insiste em abrir espaço em mim antes de pregar essa palavra. Então eu acredito que hoje não haveria ninguém que não precisasse se arrepender. Por isso, nós vamos fazer uma oração em grupo, amém? Feche os seus olhos e repita isso comigo. Senhor Deus, eu confesso os meus pecados. Eu confesso este lugar que tem ganhado espaço para o inimigo. O Senhor sabe que lugar é esse. Eu me arrependo. E nesse culto essa noite, eu me comprometo na aliança que eu fiz com teu filho Jesus, o meu Senhor, por meio do batismo e da ceia. Eu quero ter parte com o Senhor e não abrirei mão disso. Me humilho diante do Senhor e te agradeço, porque onde quer que eu esteja, ou hoje ou amanhã, o Senhor não me rejeitará. Me sustenta e me guarda. Queima com sua glória esse terreno do